Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje vamos falar sobre dança afro e sobre a beleza e a importância cultural dessa expressão artística com o corpo. E ainda, você é daqueles ou daquelas que acaba alimentando mal por conta da rotina corrida? Fique de olho porque vamos trazer dicas de como se alimentar melhor. O Mundo UFG já está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, tenho os cabelos encaracolados e uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível. Também temos, inclusive, a nossa interpretação em Libras. A nossa intérprete é a Sara Raquel, que se descreve como uma mulher de média estatura, pele clara, tem os cabelos longos e escuros, com mechas loiras também nas pontas. E eu quero te convidar a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. Esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. Você pode também interagir com a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG. Interagir com a gente por lá, ficar por dentro de todas as informações. E eu já vou caminhando aqui para o nosso sofá para conversar com a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela que já está aqui, que é bailarina, Terená Canuté. Canuté, assim que mesmo. Canuté. Canuté. Terená Canuté, que é graduanda em dança na UFG, onde também dá aulas de dança afro no Centro de Práticas Corporais. Ela se descreve como uma mulher negra de pele marrom, com cabelos crespos, black power de cor castanha, olhos pretos, rosto redondo e lábios grossos. Ela também usa um piercing de argola dourada no nariz e é justamente por ter tanto envolvimento com a dança afro que ela está aqui hoje para a gente bater esse papo. A gente sabe que, assim, é uma dança carregada de cultura, de referências ancestrais. Conta pra gente sobre a dança afro. Eu acho que você... Bom, primeiro, bom dia, né, para todo mundo. Eu acho que você traz a palavra-chave para mim quando a gente vai falar de dança afro, que é a palavra ancestral, né, ancestralidade. Tem uma coisa que eu aprendi com os meus mestres, então é uma dança que vem muito dessa tradição dos mestres e desses conhecimentos dos mais velhos, e eu passo muito para os meus alunos também, que é essa ideia de que a gente nunca está dançando sozinho, né? Mesmo se eu estiver no palco fazendo um solo, eu nunca estou dançando sozinha porque eu aprendi com pessoas, eu treinei com pessoas e eu estou contando a história de um povo. Então a gente está falando da história de um povo que foi sequestrado de África e foi trazido para o Brasil e foi muito massacrado aqui com a história da escravização, mas que ainda assim conseguiu lutar e conseguiu resistir para que hoje a gente pudesse dançar, né? Então cada movimentação que a gente faz hoje dentro da dança afro está contando a história de corpo de um povo que lutou muito para conseguir continuar vivo aqui. Então a dança afro é essa história de ancestralidade mesmo, né? Essa história de resistência. Mesmo quando a gente está dançando leve, o direito a ser leve foi também uma batalha travada, né? Então, a dança afro é essa dança de resistir mesmo, de resistir sorrindo e de resistir celebrando no coletivo. Nós temos imagens, inclusive, de algumas apresentações, momentos seu na dança, mas eu quero que você aproveite esse momento, inclusive, que aparecem aí as imagens, para falar sobre as características da dança afro. Bom, vocês estão vendo aí, são alguns vídeos das nossas aulas aqui no CPC, né, que é o Centro de Práticas Corporais da UFG. E nas aulas, a dança afro, ela trouxe muito a junção de algumas coisas que são importantes para a cultura negra, né? Então, muita influência da capoeira, por exemplo, é uma coisa essencial. Uma influência muito grande também das danças dos orixás, né? Por mais que a gente não esteja fazendo um culto ao orixá, a gente está trazendo essa influência dessas danças dos orixás para dentro da dança também, e influência de outras danças que podem aparecer ali dentro do contexto, né? Então, por exemplo, eu tenho uma trajetória que vem do Bumba Meu Boi, que vem do tambor de crioula, então isso vai acabar aparecendo também, né? E aí essas movimentações que elas acabam sendo muito relacionadas também com o cotidiano, com o dia a dia. Então, a forma como se carrega a água em comunidades tradicionais, algumas movimentações que vão ter relação com a dança, quando está se caçando ali, então a movimentação de quando você vai caçar, ou a movimentação quando você vai plantar. Então, esse cotidiano que ele é muito dançado também, né? Ele é muito celebrado também
quando a gente fala de culturas mais tradicionais e de povos mais originários. Que a gente vê isso separando muito hoje em dia, né? Até a gente conversou um pouco antes sobre essa questão de não, mas eu nunca entrei numa aula de dança, eu danço, mas eu nunca fiz aula. E a gente lembrar que as danças negras, as danças dos povos indígenas, por exemplo, elas nem sempre ou quase nunca vão acontecer dentro de uma sala de aula. Então, a gente tem aqui no CPC, é um privilégio muito grande, mas a maior parte da dança afro, ela vai acontecer no dia a dia. Então, ela vai acontecer quando você vai numa comunidade tradicional e está rolando uma roda de samba de roda. Ela vai acontecer quando você vai para as comunidades aqui em Goiás e vai estar tendo uma catira. Quando você vai lá para a comunidade dos Calunga e está tendo a sussa, está tendo a curraleira, está tendo a caçada da rainha. Então, é nesse processo mesmo que essas vivências negras, que a gente vai chamar de danças negras, elas vão acontecer. E no que ficou conhecido como dança afro, a gente vai beber de todas essas fontes e entender isso como uma possibilidade de criar cena. E aí a gente ir para o palco mais de uma forma mais organizada, mas a gente vai beber nessas fontes tradicionais para a gente criar elementos de cena e a gente poder criar espetáculos, apresentações e tudo isso, né? O corpo é expressão, na dança muito mais, né? A dança afro, para você, é uma forma de resistência? Com certeza. Com certeza. Inclusive falando sobre o meu processo, assim, né? Foi na dança afro, inclusive, que eu fui soltar meu cabelo. Se eu faço a minha audiodescrição hoje dizendo que eu tenho o cabelo crespo, um black power, isso foi por causa da dança afro. Eu me entendia como uma pessoa negra, mas inclusive crescendo em Goiás, em que isso não era tão falado, isso sempre acabou sendo sinônimo de muitas violências. Então, em ir na escola e ser ridicularizada por causa do cabelo, por causa da boca, por causa do nariz. E aí foi na dança afro que eu comecei a ver que a história da população negra não é só e não tem que ser só falar sobre sofrimento, e é sobre falar sobre celebração também. É a gente trazer o outro lado e a gente contar essas histórias também a partir da resistência, a partir dos nossos corpos. Então, esse corpo que muitas vezes foi oprimido por causa do racismo, ele vai ter uma possibilidade de crescer, de expandir, de ocupar espaços e de contar outras narrativas. Então, eu solto o meu cabelo para dançar, para subir no palco uma vez, e eu vejo que alguma criança que assistiu fica deslumbrada com aquilo. Então, eu consigo ter uma outra comunicação com aquela criança. E eu consigo ver, por exemplo, alguma criança que vem de uma cultura de terreiro e que muitas vezes ela precisa esconder isso por causa do racismo religioso, e ela vê uma dança de Oxum em cima do palco, uma dança de Oxóssi em cima do palco, e ela consegue criar uma outra narrativa em torno da história dela, né? Então, é a todo momento resistência, é a gente poder falar as nossas histórias a partir da gente mesmo, como a gente quer contar as nossas histórias e como a gente quer falar sobre o nosso corpo, que muitas vezes é hipersexualizado, é violentado, é menosprezado. Então, a gente falar sobre esse corpo da forma como a gente quer também, né? Esperam muitas coisas do corpo negro, né? Inclusive, a dança tem em mente que, assim, por ser uma pessoa negra, obrigatoriamente você já vai nascer sabendo dançar. E muitas vezes não é assim. Não. Inclusive, tem um professor, um estudioso que eu gosto muito, que é o Kabengele Munanga, né? Que ele faz uma fala muito legal sobre isso, que ele vai dizer que isso de dizer que está no sangue, então a gente toca bem porque está no sangue, a gente dança bem porque está no sangue, é uma forma de racismo também, que é uma forma de dizer que a gente não tem criatividade, a gente não tem capacidade de criação. E não, eu não danço bem porque está no sangue e eu nasci assim, eu danço bem porque eu estudei muito. E o estudar nem sempre é eu estar dentro de uma sala aprendendo, por exemplo, uma criança que está na barriga da mãe dela e já está ouvindo batuque. Quando ela nasce e ela já está no meio do jongo, no meio da catira, no meio das cavalhadas, no meio da sussa, no meio da curraleira, no meio do bumba meu boi. Não é que está no sangue, mas é porque ela tem essas vivências, né? Vivência, exatamente, é essa palavra, é a vivência. E é vivendo que realmente se aprende. Então eu posso ir numa aula de alguma manifestação e vai ser legal. Posso ir numa aula de tambor de crioulo e vai ser legal. Mas eu só vou aprender mesmo, entender o que é aquilo mesmo, quando eu for viver aquilo e experienciar aquilo ali na raiz. Eu estar junto com as pessoas que fazem aquilo desde sempre. É assim que vai aprendendo. E aí, como a gente fica muitas vezes nesse conhecimento que tem que vir do livro, que tem que ir dentro de uma sala de aula, e eu não estou dizendo que esse não é importante, mas não é só ele.
E dentro dessa cultura negra, a maior parte das pessoas negras não está dentro das universidades, não está dentro dos grandes salões de dança. Então, se a gente quer aprender isso, a gente precisa estar nas comunidades tradicionais e a gente precisa realmente estar ouvindo essas pessoas, né? Terenai, quando você fala sobre a questão da criança vendo o seu cabelo solto, vendo a sua expressão corporal da dança afro no palco, o quanto que o palco transcende, né? O quanto que as mídias sociais também, as mídias de forma geral, elas propagam e transcendem nessa questão de representatividade. Muitas vezes a gente não sabe a quem a gente está atingindo, mas de alguma maneira está. E isso também faz uma diferença na vida de tantas crianças, de tantas pessoas que não se viam naquele lugar e pensam, eu posso fazer isso também. Uhum. Com certeza. É grandioso, né? É gigante, assim, né? A gente, hoje em dia, com as redes sociais, mídias, tudo, a gente não tem proporção de onde tá chegando, né? Eu lembro mesmo quando eu mudei aqui para Goiânia, né? Porque eu cresci em Pirenópolis, mas ficava entre São Paulo, Pirenópolis, e aí eu mudo para Goiânia e algumas vezes, eu já te vi dançando. E eu assim, você me viu dançando aonde? Então, inclusive fala muito sobre a nossa responsabilidade que aumenta também, né? É diferente eu sentar com você e se a gente tiver alguma coisa que a gente não se entendeu, não, peraí, fala de novo, eu não entendi isso, e a gente dialoga. E é isso que a Terená, inclusive, passa, gente, por meio da dança aqui dentro da UFG. É isso que ela trabalha, né? Levando toda essa expressão corporal, toda essa forma de saber, de ensinar a dançar por meio da dança, é que ela passa todo esse conhecimento adquirido pelas vivências que ela já teve ao longo da vida aí. Quero então aqui agradecer Terená Canutê, que é graduanda em dança na UFG, onde também dá aulas de dança afro pelo Centro de Práticas Corporais. Se você tiver interesse, é só procurar lá, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até. Muito bem, não saia daí porque no próximo bloco vamos trazer dicas de como se alimentar melhor. É que na correria do dia a dia, muitas vezes, acabamos comendo alimentos que não são tão saudáveis, né? Rapidinho eu tô de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e agora eu te conto que as Escolas do Futuro de Goiás oferecem mais de 4.000 vagas para cursos gratuitos. Você pode escolher entre inteligência artificial e pilotagem de drone e automação e robótica. As vagas são para pessoas acima de 16 anos e que já tenham o ensino fundamental completo, até o ato da matrícula pelo menos. Ao todo, são 42 cursos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso, na modalidade presencial. E tudo gratuito, como eu já disse para vocês. As inscrições podem ser feitas pelo site efg.org.br de 5 de maio a 6 de junho. Os resultados serão divulgados também no site das Escolas do Futuro de Goiás. As aulas começam na verdade 5 dias úteis depois da divulgação. E os interessados que quiserem mais informações podem mandar uma mensagem no WhatsApp, que é o 62998109649, esse que aparece aqui embaixo para você. E continuam também abertas as inscrições para o processo seletivo para mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio da UFG. O período de inscrição termina na próxima segunda, dia 20 de janeiro. São diversas áreas dentro do agronegócio disponíveis no edital. Para mais informações, acesse o site ppgagro.agro.ufg.br. E na correria do dia a dia, muitas vezes não fazemos a escolha mais correta na hora de comer. Mas quais tipos de alimentos precisamos ter na nossa dieta para não prejudicarmos a nossa saúde? Veja na reportagem de estudantes de jornalismo da UFG com a supervisão da professora Gabriela Marques. Rotina agitada, falta de tempo, preços altos e poucas opções saudáveis. Esses são apenas alguns dos desafios enfrentados por universitários que precisam conciliar estudos e trabalho.
Para muitos, a alimentação equilibrada se torna um luxo distante e os hábitos acabam sendo guiados pela praticidade mais do que pela saúde. Minha rotina alimentar, basicamente, não tomo café da manhã todos os dias, porque tem dia que não dá tempo por conta da correria. Almoço é sagrado, todos os dias, ali lá por volta de meio-dia, 1h da tarde, mas nunca falta. E durante a tarde, geralmente, estou ocupada, trabalhando, então não dá tempo de ter um lanche ali. E à noite, também janta normal, ali por volta de 7, 8 horas da noite. Só que é complicado, né? Porque às vezes acontece muito de eu chegar muito tarde em casa, às vezes estou muito cansada, então acaba que essa refeição não é tão prioritária na minha rotina quanto o almoço. Estudos mostram que aproximadamente 70% dos universitários têm dificuldade em manter uma dieta balanceada. Entre os principais fatores estão o tempo reduzido para refeições e o custo elevado de opções saudáveis, que são menos acessíveis para quem precisa se alimentar rapidamente durante o dia a dia. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente tem que pensar que uma alimentação saudável ela envolve um consumo regular de frutas, de hortaliças, né, legumes, verduras, né, alimentos com um maior teor de fibra, que são os alimentos conhecidos como integrais, e um menor teor de alimentos que a gente chama normalmente de ultraprocessados, que são aqueles alimentos que passam por uma industrialização, né, que aumenta o teor de gordura, de açúcares, de sal. E o que normalmente a gente orienta? Tentar preferir aqueles alimentos que são chamados in natura ou minimamente processados, frutas, por exemplo, saladas de frutas, né? Quando for fazer opção por lanches rápidos, tentar preferir aqueles lanches que são assados, né? Tentar evitar sempre que possível as frituras e preferir lanches que tenham fontes de proteína, né? Carne moída, um frango desfiado, né? E que não tenham tantos ingredientes com alto teor de gordura, né? Como bacon, excesso de queijo, catupiry, né? Então, na rotina do estudante, o interessante é que ele sempre tenha com ele frutas, principalmente essas que têm uma durabilidade maior, que seria o caso, por exemplo, de uma maçã, laranja, a mexerica quando está na época, né? Então, essas frutas que ele consegue levar com ele e comer em determinados momentos. E agora chegou a hora da nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem traz as novidades para a gente hoje é o Matheus. Seja muito bem-vindo, Matheus. Bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia para todos vocês que estão nos assistindo. Na nossa agenda de hoje, vamos falar sobre editais de pós-graduações e sobre um espetáculo circense. Mas, antes de mais nada, pensando em nosso público cego e de baixa visão, irei me descrever. Meu nome é Matheus Oliveira, sou um homem branco com cabelos lisos e castanhos. Os meus olhos, inclusive, são da mesma cor. Pois bem, Cássio, o primeiro edital que iremos falar é do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. O programa de pós da faculdade abriu vagas para quem se interessar em fazer mestrado ou doutorado na área. As inscrições começam na próxima segunda, dia 20, e vão até dia 23 de fevereiro. Elas podem ser realizadas através do e-mail. Presta atenção que é bem grandinho, mas vamos lá. Sopinha de letras. Sopinha de letras, vamos soletrar. ppgmtsp.iptsp@ufg.br. Repetindo novamente, ppgmtsp.iptsp@ufg.br. Pode tirar uma foto aqui para facilitar a vida, né? Exatamente. Qualificação nunca é demais, temos mais uma dica, inclusive, né? E sim, temos mais um, ainda falando, na verdade, né, de editais, vamos te contar sobre mais um. O Instituto de Informática da UFG, o INFE, também abriu vagas para mestrado e doutorado. Os graduados na área ou em qualquer outro curso reconhecido pelo Ministério da Educação podem se inscrever. Mas os alunos que ainda não formaram, mas já possuem pelo menos 70% de carga horária, também estão autorizados a se inscreverem. Essas inscrições abrem na próxima segunda e vão até o dia 7 de fevereiro. O formulário está disponível no site, outra sopinha de letras, ppgcc.inf.ufg.br.
Essa é mais fácil. Muito bem. E nossa terceira e última dica? Bem, por fim, que tá um pouco de descontração, né, Cássio? Pra gente É isso animar aí. essa sexta-feira. Com certeza. Amanhã, o grupo Asas de Picadeiro apresenta o espetáculo Pachamama, Interações Culturais. A apresentação faz parte da programação do curso de Educação Intercultural da Universidade. Ah, e para os estudantes indígenas, um recado especial. O grupo pede para que levem maracás e demais adereços. A ideia com isso é de promover um momento de interação com a plateia em um dos quadros que serão apresentados durante o espetáculo. Ele começa às 2h da tarde, no Teatro da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, a EMAC. E claro, a entrada é gratuita para todos. Um momento descontraído, divertido e com muita cultura envolvido aí, né? Nesse espetáculo circense. Matheus, muito certeza. obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado Bom você, final de Cássio. semana para você. Para você também e para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigadão. Bom final de semana também para vocês, pessoal. Eu vou indo nessa, mas na segunda-feira eu tô de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela companhia. Beijos e até mais. Tchau.